Mais uma segunda-feira e com muita alegria estamos aqui para, junto com vocês, darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos. Um livro que faz essa transformação em nossas vidas. Com certeza, cada um de nós já tem uma história para contar. Cada um de nós que acompanha esse estudo, que quando é possível está assistindo presencialmente ou depois acessa, né? Porque muita gente acessa depois, às vezes na segunda-feira às 8 horas, tem um outro compromisso, mas acessa, porque fica lá nas nossas plataformas, no YouTube, no Instagram. Então, muitos de vocês hoje, com certeza, já têm uma história para contar da diferença, da modificação, da transformação na vida de vocês, da forma de pensar, de entender, nesse mundo espiritual, nessa conscientização, porque esse entendimento faz uma diferença muito grande na nossa vida. Porque conforme a gente conforme nós vamos nos esclarecendo, isso nos leva a reflexões, isso nos leva a modificações de comportamento, de pensamento. Então, Célia, em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Como a gente já está aqui caminhando, né, quase para a parte final do livro, nós estamos na questão 853. Sabemos que são 1019, ainda temos muito chão pela frente, mas já lemos mais de 2/3 do livro. Eu faço uma correção, lemos não, estudamos. Estudamos, né? Estudamos mais de 2/3 do livro. E, evidentemente, que muitas das coisas que nós desconhecíamos, que nós nos questionávamos, hoje a gente já tem uma noção. Evidente que, como você falou até no estudo da semana passada, quando nós chegarmos a questão 1019, o ideal é que volte lá para a primeira e continue tudo de novo, porque já se passaram 3, 4 anos desse estudo e nós, com certeza, já somos outra pessoa. E porque o estudo dessa doutrina, ele não termina nunca. Quanto mais a gente estuda, mais nós vamos descobrir que precisamos estudar. Precisamos, e tem várias camadas de estudos. Porque muita gente pode pensar, mas não é possível, a gente já explorou, já se falou tudo sobre aquela questão. Dentro do nosso entendimento. Dentro do meu entendimento, do entendimento da Célia. Que hoje é amanhã é outro. Daqui a 1 ano é outro. Daqui a 4 anos é outro. A forma com que eu entendo esse questionamento é diferente de um espírito como Emmanuel. Entende essa questão? Francisco de Assis. Porque Emmanuel estuda até hoje. Continua estudando. Você acha que ele vai ler essa questão, por exemplo, a questão do estudo passado, a 852, e ele vai ter o mesmo entendimento que nós temos? Claro que não. O entendimento dele é outro. Porque a evolução dele é outra. E é fácil a gente até entender isso, porque se nós fizermos um questionamento a uma criança de 6 anos sobre um determinado assunto, ele vai ter um entendimento. Se nós fizermos a mesma pergunta a um adolescente no ginasial, ele vai ter um outro entendimento. Se nós fizermos essa pergunta para um universitário, um outro entendimento. E um PhD? E é assim. É assim que a coisa funciona. Então, é importante que a gente entenda que esse estudo aqui é só o começo. Nós temos que manter sempre, não só o livro dos espíritos, não, mas o livro dos médiuns, o céu, o inferno, a codificação, o evangelho, a codificação e os livros complementares, Célia. Ou seja, o estudo da doutrina é fundamental que a gente reserve uma parcela da nossa semana para o estudo, para a nossa evolução. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente dê continuidade ao nosso estudo dessa noite. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima,
Agradeço sempre a essa equipe espiritual que, do ponto de vista, lá no ponto espiritual, determinou, porque tudo isso acontece por determinação deles, que nos reuniram aqui. Estamos tendo essa oportunidade de, junto com vocês, fazermos esse estudo de cada questão desse livro tão importante para nós, do ponto de vista de nossa evolução. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja sempre, dando esse entendimento tão necessário para que a gente possa estar sempre evoluindo, pensando na frente, no que podemos melhorar para nós e para o nosso irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós, toda semana, fazemos uma exposição de um trecho, de uma frase ou de uma fala, para que a gente possa fazer essa reflexão para a nossa semana. E a de hoje vai ser colocado para vocês. Foi dito por Chico, nosso Francisco Xavier, Chico Xavier, e diz assim: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos nós. Então, olha só o que Chico disse para nós, porque muitas das vezes a gente deseja uma vida tranquila. Todos nós, né? Desejamos uma vida tranquila, sem problemas, sem ressaltos, em todos os aspectos. Mas aí a gente descobre que as dificuldades, que os problemas, que isso são necessários para que a gente possa evoluir. E aí a gente vai nos basear na lei de sociedade que estudamos aqui. Se nós tivéssemos, né, aquela vida de isolamento, sem problema nenhum, não é? Sem problema nenhum, olha, eu não tenho parente, não tenho marido, não tenho mulher, não tenho filho, não tenho amigo, não tenho patrão, ninguém para me apurrinhar. Então eu vou ter uma vida feliz da vida. Mas e daí? Nós precisamos viver em sociedade. Nós precisamos do outro para que a gente possa fazer a nossa evolução. Experimentar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Senão não funciona. Então, as dificuldades, os problemas são inerentes à nossa vida, inerentes à nossa evolução. E aí, porque nós somos assim muito imediatistas. Não, são ingredientes, então eu não quero. Eu não quero esse ingrediente. Não quero. Mas eu preciso evoluir. É lei do nosso Pai. Todos nós vamos evoluir. E aí eu preciso do ingrediente. E aí eu tenho que me ver confrontada com problemas para que eu os resolva e evolua. É o ingrediente necessário para a nossa evolução. E nós não vamos fugir disso. Eu quero uma vida sossegada. Não vamos ter, não vamos. A gente resolve um problema, aparece outro e outro. Aparece outro. A gente resolve um, se ele aparece três. Assim, a gente não consegue zerar a nossa lista de problemas. Né? Vocês sabem disso. A gente faz aquela relação dos problemas a serem resolvidos, pensando que vai... Quando a gente percebe, aquela lista resolve um, aparece dois. E aí assim é a nossa vida. E nós estamos falando de problemas materiais. E os nossos problemas íntimos. E os nossos problemas morais. Que a gente pensa que resolveu essezinho aqui, aí eu me defronto com uma situação e percebo que ele continua mais vivo do que nunca. É igual aquela fogueira, aquela fogueira que tá apagada. E eu vou lá, sopro, a brasa. É assim.
Então, Esses problemas a gente pensa que resolveu e a situação imediatamente nos aparece e a gente percebe que ele está mais vivo do que nunca. e esses problemas, esses que são necessários, né, para nós, para a nossa evolução, acontecem aqui no nosso plano, nos dois planos da vida, ou seja, aqui encarnados, mas também no plano espiritual. Nós também não temos condições de ficar numa vida de contemplação no plano espiritual. Nós vamos, em determinado momento, chegar a situações em que nós vamos ter que mergulhar na carne novamente. Nós vamos ter que reencarnar. Embora, falando isso em literaturas, né, que a gente lê de André Luiz, por Chico, espíritos que estavam no plano espiritual numa condição que eles não gostariam de reencarnar, porque sabe que enfrentariam problemas. Mas eles são, de certa forma, colocados numa situação que, para que eles evoluam, eles precisam reencarnar. Vir aqui e viver esses Vivenciar os problemas. Então, muitas das vezes, tem que sair daquele conforto para mergulhar na carne. É por isso, Nivaldo, esse ter que vir, ter que mergulhar na carne, explica por que quando nós estamos no mundo espiritual, quando fazemos esse mergulho, é uma tristeza imensa no mundo espiritual, porque os nossos amigos espirituais que lá permanecem, sabem o que nós vamos passar aqui. E aí... E com o risco, Célia, desculpe, com o risco de falhar. De falhar, claro. De agravar o problema. E aqui, quando recebe esse bebezinho, é uma alegria sem tamanho, mas infantis que nós somos, porque... Sabe da dificuldade que ele, pois é, que ele vai começar a enfrentar. Então é essa reflexão, né, Nivaldo, para essa semana, para a gente não reclamar tanto, né, Célia? A gente sempre diz aqui, né, não vamos tentar não reclamar, porque o reclamar, nós também já falamos aqui, né, é clamar. Tornar. Clamar. Então, tudo que a gente clama, tudo que a gente pede, o universo nos devolve. Se a gente reclama, o universo vai nos dar aquilo que nós estamos reclamando. Você lembra, Nivaldo, o nosso estudo, porque nós tínhamos esse estudo presencial antes da pandemia, sim, com a Nossa Senhorinha, que já retornou à pátria espiritual. E todo início de ano, todo final de ano e início de ano, nós tínhamos uma meta a ser cumprida, né? E eu lembro que eu dei a sugestão de uma das metas não reclamar ou reclamar menos. Era a nossa meta para aquele ano. E essa mensagem... É uma meta difícil, né? É uma meta difícil, porque serzinho para... E nós reclamamos de tudo, né, de Célia? tudo. Infelizmente, a gente reclama de tudo. Tá calor, a gente reclama. Tá sol, a gente reclama. Choveu, a gente reclama. Não chove, a gente reclama. É isso. A gente reclama de tudo. De tudo. É só a gente prestar atenção, né? E nos policiarmos, para que a gente possa diminuir, pelo menos um pouco. Né? Parar, para a nossa condição é difícil ainda. Então, no nosso estudo passado, nós ficamos de voltar à questão 853, que é muito interessante. Aliás, qual é a que não é? A 853, Kardec pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Escapa daqui, mas cai ali. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade. Nós estamos no tópico da lei de liberdade, ainda no subitem fatalidade. Então, Kardec pergunta, não há nisso uma fatalidade?
corre um perigo aqui, escapa desse perigo, aí tem outro aqui na frente daqui, ela não escapa. Isso não é uma fatalidade? Você, inclusive, deu até um exemplo, né? De um fato real. O passageiro que perdeu aquele avião que caiu, e aí viaja de carro, chega no destino dele, atropelado e sucumbe, e morre. E aí a espiritualidade nos diz, fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ele não pode furtar-vos. Ou seja, nosso prazo de validade, ele se cumpre. Nós temos prazo de validade. Nós temos. Costumamos até dizer, né, Célia, quando nós nascemos, reencarnamos, o nosso bilhete de retorno já está carimbado. O nosso check-in já está feito. Já está feito. Nós não sabemos quando vai ser, mas já está pronto. Ou seja, dentro dessa programação reencarnatória que a gente fala, que nós participamos, dentre alguns itens, a nossa morte, o tipo de morte e a data da nossa morte já está previsto. Já está. Aí a 853 tem a letra A. Assim, Kardec pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Isso aí, a gente ia ficar valente, né? Não chegou a minha hora ainda, eu vou fazer qualquer coisa. Mas a gente não sabe que hora é essa. Né? A gente não sabe que hora é essa. A gente tem uma lei divina para cumprir, que é a lei da conservação. Perfeitamente. Temos que nos é um grande perigo, um grande tumulto aqui. Não, se a minha hora chegou, eu vou. Se não chegou, eu não vou. E ali eu enfrento aquele... Eu vou me arriscar. Né? E a lei da conservação, que aí nós estamos cometendo um erro. Estamos desafiando. E a espiritualidade, Kardec pergunta, se não chegou a nossa hora, não iremos morrer? A espiritualidade nos responde, não. Não perecerás. Tens disso milhares de exemplos. Não vai acontecer se não for o momento, não for a hora. E nós temos milhares de exemplos disso. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. Isso é importante. E muitas vezes seu espírito também o sabe. Por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, a hora da nossa partida, só nosso Pai sabe. Mas pode ser que o espírito, lá atrás, quando ele escolheu o tipo, quando ele fez a programação reencarnatória dele, pode ser que ele tenha sido revelado para ele. Mas é o que a espiritualidade diz. Por lhe ter... Muitas das vezes, ou seja, não é sempre. Muitas das vezes, seu espírito também o sabe. É o que nós falamos, né, Célia? Nós sempre falamos, nós já iniciamos o nosso livre-arbítrio na escolha das nossas provações,
Mas nós sabemos que nem todos temos, nem todos os espíritos têm a maturidade já de participar dessa programação reencarnatória. Muitas das vezes, nós falamos aqui, já falamos, né, em reencarnação compulsória, em que o espírito ainda dentro da sua infantilidade, da sua condição de não poder escolher, os espíritos construtores fazem essa programação para eles. Então, por isso é que eles dizem aqui que nem sempre nós temos condições de saber. O espírito tem condições de saber qual vai ser o gênero da morte, quando vai ser a morte. Mas isso, como eles afirmam para nós, já estava determinado, já estava previsto. O que nós poderíamos chamar de fatalidade, já estava determinado. A data da morte, o gênero da morte, já estava determinado. E aí, isso não vai nos explicar por que uma criança de 2 aninhos retorna ao mundo espiritual. Por que um rapaz de 14, uma menina de 15 anos retorna ao mundo espiritual? Porque essa programação... Essa hora da partida, ela está determinada. A hora e a forma, Célia. E a forma, porque a gente se condói, evidentemente, temos que nos condoer mesmo. Se nós formos visitar um hospital de câncer infantil... O que nós vamos encontrar ali? E a gente vai se perguntar como uma criança dessa de 4 anos, o que ela fez nessa encarnação para que ela esteja passando por tão severas provações? Eu tive uma experiência de hospital, uma UTI neonatal. Sim. E tinha uma criança, um bebezinho de 15 dias, era uma menina de 15 dias. Toda cheia de aparelho, toda. O rostinho, se falasse que era de cera, parecia de tão branquinho que era. E aí, né, a curiosidade, por que aquele bebê está ali, nasceu com um problema no coração. E um dia, retornando ao hospital, a essa UTI, o bebê não estava naquele lugarzinho. Sempre. E cadê ele? Foi ser operado no coração. E um dia depois, cadê o bebê? O bebê não resistiu. Quer dizer, a hora, esses momentos todos que tinha que passar, foi programado. Vamos ficar... vai nos tocar, vai mexer com a nossa sensibilidade? Vai mexer. Mas aquele momento foi programado, estava determinado. E era daquele jeito, por motivos que só nosso Pai... O que você trouxe agora, Célia, com certeza vai servir para nós entendermos as próximas perguntas de Kardec. Na questão 855... Não, 54. 54, nós vamos ler agora, né? Na questão 854, Kardec pergunta do fato de ser infalível a hora da morte, pode-se concluir que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Então, você falou sobre o bebezinho. O bebezinho. Então, nós poderíamos pensar, poxa vida, mas com tantos problemas... Não adianta operar. Não adianta operar? Não vamos aqui nos esforçar? Mas não. Olha a resposta que eles dão, e trazido aqui pela Célia com esse exemplo, né? Não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com vistas a evitar a morte que vos ameaça. Constituem um dos meios para que ela não ocorra. Então, sabemos que a decisão, a data daquela morte, o tipo da morte está pré-estabelecido, mas nós não sabemos quando vai ser.
Então, todo recurso que pudermos aplicar para salvar, para dar continuidade a uma vida, nós temos que fazer. Como esse bebê. Como esse bebê. Como esse bebê. Então, com toda essa dificuldade, mas todo recurso possível foi administrado, cirurgia, para que ele vencesse aquela dificuldade. Não conseguiu. Vai evitar esse momento? Pode ser que sim, pode ser que não. Se o nosso pai, por determinação, por consentimento dele. Mas nós temos que tomar todas as medidas cabíveis, possíveis para evitar a morte. A espiritualidade diz são um dos meios empregados para que a morte, não se dê. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer. O que não pode é cruzarmos o braço, não. E deixarmos. Não tem mais jeito. Porque aí nós estaríamos, Célia, infringindo na lei de conservação. E, além disso, tem aquele juramento que o médico faz, que ele não faz esse juramento à toa, não. De preservar a vida, de lutar pela vida. Até o final. Até o final. Isso aí é sério. Não é à toa. E se ele faz esse juramento, e nesse caso aqui, não vai acontecer mesmo, ele está indo de encontro àquilo que ele proferiu. Vamos para 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência vão ter? Olha só. Por que fim nos faz a providência que nos faz correr perigo que nenhuma consequência vai ter? Poxa, pai, só para me assustar. Pai, eu precisava passar por aquilo. E quantos sustos nós passamos, né? Quantos? E a espiritualidade nos diz: o fato de ser a tua vida posta em perigo constante, um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Então a vida nos coloca em determinadas situações para que a gente tenha a oportunidade de fazer uma reflexão. Sabe aquele momento em que a gente faz uma retrospectiva da nossa vida e muitas das vezes a gente passa a agir diferente depois daquele susto que a gente toma? Aquela imprudência no trânsito. É isso. Aquela imprudência no trânsito que a gente corria muito e tal. E aí toma aquele susto nos faz refletir. Não, agora eu acho que eu preciso andar mais moderadamente. Vou tirar o pé um pouco. Né? Ou não. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Esse exemplo que Nivaldo colocou agora. Esse perigo no trânsito. Nós sabemos que sofremos influências. Se a influência do meu espírito amigo, simpático, protetor, for maior do que aquele outro, do que aquele irmão que quer me ver correndo aquele risco, se a influência desse amigo for maior, eu vou parar e vou refletir. Se aquele outro for maior, se eu der ouvido a ele, eu vou continuar na minha... Isso é um exemplo, e tantos outros na nossa vida, né, Célia?
tantos riscos que nós nos impomos e que, de acordo com o susto que a gente leve, a gente vai refletir neles. E, de repente, com certeza, influenciado pelos bons espíritos, nós vamos mudar. Continua a espiritualidade. Sobrevindo o mau espírito. Aí eles fazem questão de dizer, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. É muito importante isso aqui, porque a gente, em vários momentos desse estudo, a gente menciona mau espírito. A gente lê mau espírito. E esse parêntese aqui, que a espiritualidade nos traz, é que não é o espírito que é mal, é o mal que ainda existe nele. Mas esse mal vai acabar. Porque esse espírito, ele é tão filho de Deus quanto aquele espírito mais superior. Aquele espírito lá em cima, o que nós temos de modelo, Jesus. É tão filho de Deus quanto. Então, ele está mal, ele não é mal. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escapará a outros perigos. Escapei desse, agora eu tiro de letra. Escapo de todas. E deixas que de novo tuas paixões se desencadeiam. Então, eu faço um pouco caso daquilo. Então, eu passei aquele susto, eu consegui me safar dessa. Adrenalina, a gente eu gosta, também né? vou me safar das outras. Isso nos intuído pelo espírito que naquele estado está mal ainda, né? Pelo mau espírito. Continuam nossos amigos espirituais. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Porque essa existência, ela pode terminar num piscar de olhos. Hoje, agora, nós estamos aqui falando. Daqui a um minuto, daqui a segundos, não sabíamos mais. Porque essa existência é muito frágil. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Ou seja, nada é punição, nada é perigo, nada que a gente que ocorra com a gente é por acaso. Tudo tem um viés de educação, de autoeducação. Nós temos que parar e de pensar e de fazer essa pergunta: por que eu passei aquilo? É para quê? É para quê? É aquela pergunta, né, Célia? O que eu tenho que aprender com o que eu passei, com o que me aconteceu? Se nós mudarmos esse enfoque, com certeza nós vamos evoluir um pouco mais rápido, buscando o verdadeiro entendimento, o verdadeiro motivo. Por que nós estamos passando por aquilo? O que eu preciso aprender? Ele pede, né, Célia, para que vá a questão 526 e a 532. E fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. No mundo corporal. Quem tem o livro aí pode retornar. É o tópico que fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida.
a 500, porque são muitas questões. Ele pede para que a gente... 526 e 532. 526 a 532. Então, tendo o livro, é muito interessante que a gente leia. Se não, essa questão 526 está no nosso programa que foi ao ar dia 19. Não é? Foi dia 26, foi ao ar dia 26 do 9 de setembro. Não, a 526 foi ao ar no dia 19 do 9. 19 do 9? É. E aí, é só seguir, porque a 527 foi no dia 26. Ideia, né? A 532, Allan Kardec pergunta se os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade. Nós já estudamos esse tópico. E eles respondem, não inteiramente. Pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Ficai sabendo também que, frequentemente, depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias, mas não assistem, senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmo. Este é o sentido dessas palavras. Buscai e achareis. Batei e vos abrirá. Então, todos esses, voltando à pergunta de Kardec, a 855, a gente não passa por esses momentos de perigo à toa. Não é nosso pai que está querendo ver nos testar. O nosso coraçãozinho bater mais forte. Não é isso. A gente ficar apavorada, não é isso que ele quer. Como a gente sempre diz, né, Célio? Tudo tem um fim útil. E como ele, no final da resposta dos espíritos, eles nos dizem, Deus, por esta forma, exorta, faz com que o espírito venha a cair em si, venha a refletir sobre o que acabou de acontecer e a se emendar, a se corrigir. É isso aí. Pergunta 856. Kardec pergunta: o espírito sabe antecipadamente através de que gênero de morte deverá sucumbir? Nós já falamos sobre isso, né? Será que a gente sabe que tipo de morte que nós vamos chegar ao final? E eles respondem: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer antes dessa maneira que daquela. Mas sabe, igualmente, que lutas terá que sustentar para evitá-lo. E que, se Deus o permitir, ele não sucumbirá. Então, ele fala aqui em gênero de vida que escolheu. Então, vamos lá. Um piloto de Fórmula 1. Um piloto de Fórmula 1. Um piloto de Fórmula 1 que anda aí a 200, 300 por hora. Ele escolheu esse gênero de vida para ele. É possível que ele morra de um acidente? É possível. É possível. Mas não quer dizer que
que ele vá morrer eventualmente dessa maneira. Porque eles nos dizem que lutas terá que sustentar para evitá-lo. Se Deus o permitir, ele não sucumbirá. Então, um piloto de avião, um piloto de helicóptero, um piloto de Fórmula 1, ou aquele trabalhador da construção civil que trabalha lá, muitas das vezes, lá em cima, com equipamento de segurança, mas tudo pode falhar. Então, todos nós, nas nossas atividades, de certa forma, Célia, nós corremos nossos riscos. Esse corredor de Fórmula 1, ele sabe que ele está mais propenso a morrer desta forma do que daquela outra. Sim. Mas ele precisa, mesmo com todos os riscos que ele corre para desempenhar essa profissão que ele escolheu, ele precisa de precauções, de cuidados que ele e todos têm que tomar para desempenhar bem aquela profissão escolhida. E nesse caso, né, Célia, nesse exemplo que nós trouxemos aqui, a gente tem dois exemplos, né? Nós tivemos o nosso Ayrton Senna, que desencarnou num acidente, numa corrida, e nós tivemos um outro, né, que foi um grande vencedor, que ainda se encontra encarnado, mas que já estava aposentado. Já estava aposentado, correu, foi heptacampeão, né? E aposentado num passeio esquiando, sofre um acidente e está já há alguns anos em coma. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente... Tem um outro exemplo, porque a espiritualidade nos diz assim: sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar essa morte. Vamos lembrar da pandemia, os nossos médicos. Quantas precauções tiveram que serem tomadas para que evitasse o contágio Eles deles? Estavam na linha de frente. Na linha de frente. Todo mundo aqui se protegendo em casa, mas eles tinham que estar lá na linha de ação, né? Então é exatamente isso. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo. E que, se Deus permitir, não sucumbirá. Quantos sucumbiram? Quantos? Sério, estamos chegando mais uma vez, chegando ao final, rapidinho. A gente para aqui na questão 856, né? Vamos fazer a nossa prece. Primeiramente, agradecendo a todos vocês por mais esses momentos em que permanecemos aqui juntos, estudando esse livro dos Espíritos, esse assunto tão atraente de fatalidade, e mais ainda nesses tópicos que falamos até agora sobre a morte. Mas que eu tenho um pensamento que a gente tem sim, e falar nisso, a fala é tua, Nivaldo. É porque a gente se prepara para tudo, né? E você verdade. Costuma falar. A gente faz aqueles planos, Célia, para quando se aposentar. Para quando tiver filho, para quando tiver neto. Quando eu tiver assim, vou viajar, vou fazer aquilo. Mas a gente não faz os planos para o que é inevitável em nossas vidas, que é a nossa morte. A morte do corpo físico. Então ela virá. Ela virá e sair, essa porta do túmulo, todos nós vamos ter que ultrapassar.
Eu ouvi uma palestra em que diz que é a porta democrática. Então, mas que a gente não precise ficar assim amedrontado, porque todos nós temos esse medo natural da morte, mas já morremos, já renascemos várias vezes. E procurando essa melhora, procurando esse progresso moral, vamos enfrentar com naturalidade. Agradecendo o Pai, agradecendo o Mestre Jesus, agradecendo a todos vocês, amigos espirituais, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, iluminados, Mestre, pela Tua luz, nos ajudando nesses entendimentos, e te pedindo sempre que nos alimente, nos fortifique nessa nossa procura, nessa nossa corrida, para adquirirmos, para assimilarmos esses ensinamentos, Mestre, porque necessitamos, já sabemos disso, com urgência, de modificarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Nos proteja, nos ampare e nos alimente sempre, Mestre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.